Segurança e compliance não são camadas que se adicionam depois. São arquitetura ou não são. Ninguém constrói uma casa para pensar em segurança, portas, janelas, fechaduras depois. Ou você constrói pensando nisso, ou você tem algo extremamente exposto. E esse é o nosso tema de hoje. É sobre essa questão que nós vamos conversar aqui com a Dilson, né? O quanto as empresas estão entendendo, ou estão preparadas, ou estão se preocupando com a segurança das informações que elas levaram a vida inteira para conquistar e para construir. Se apresenta aí, Adilson, e vamos lá. Eu sou Adilson Puertos, empresário aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há 38 anos. E há 38 anos é uma jornada que sempre nos traz grandes desafios. E a segurança sempre foi um dos quesitos mais relevantes que me trouxeram, inclusive, para Campo Grande. Eu vivi em São Paulo, não tinha segurança, e vim para Campo Grande para buscar segurança, né? Segurança física. E hoje estamos aqui falando sobre segurança digital, né? Segurança da IA. É um prazer estar com vocês. Legal. Olha só, a conversa, a frase-chave que eu tenho aqui é o seguinte: quando a IA vaza um dado, na maioria das vezes, ninguém invadiu nada. Foi concessão absoluta e plena do empresário que colocou a IA sem critério nenhum para rodar. Não avaliou compliance, não avaliou LGPD, não avaliou se a empresa cumpre LGPD, não avaliou quem está por trás disso, não avaliou nem se a empresa existe. Ele só olhou um bom anúncio do Instagram que o convenceu, ele clicou, testou, funcionou, ele botou para rodar, pegou a vida dele e entregou na mão dessa IA. E isso é o que está acontecendo em quase 100% das pessoas que estão implementando IA nas empresas hoje. Você já tinha parado para pensar nisso, Edilson? De verdade, não. Desde o ano passado, eu acredito que eu e o meu time temos incentivado todos cada vez mais a utilizarem IA. E eu diria que é uma euforia, sabe, Alci? Uma euforia do empresário, dos funcionários, em mostrar mais serviço, mostrar mais eficiência, mais eficácia, como com um produto IA inovador, diferente, olha que maravilhoso. Então, as pessoas estão embebecidas com o que a IA entrega e acho que esse papo de segurança é algo que não está na pauta nem dos funcionários, nem dos colaboradores e nem dos donos das empresas. Pode ter certeza disso. A maioria das empresas, e eu falo que eu não sou uma exceção, né, sempre tratou o LGPD como um adendo. Algo que você tem que colocar no teu site para cumprir um regulamento. A política de privacidade, política de cookies e tal. Ninguém olhou para a LGPD, e nós temos uma lei muito sólida e muito consistente, né? Ninguém olhou pensando na segurança dos seus próprios dados. Entendeu? Ninguém olhou para isso. Você só olha como obrigação, como imposição. Mas quando você utiliza ela para se proteger, aí você está entrando num processo muito interessante que é de guardar suas coisas. Agora, a pergunta é: dá para colar compliance numa IA que nasceu sem ela? Né? Sem segurança? Fica complicado, Dá né? para melhorar o fecho. Ó, vamos fazer o seguinte: a Alicia está aqui se metendo na nossa conversa, tentando falar o tempo inteiro. Vamos dar uma chance para ela. Alicia, você ouviu essa introdução, né? Eu queria que você cumprimentasse o Adilson, né? Cumprimentasse todo mundo que está assistindo a gente e desse o seu parecer aí rápido sobre esse tema. Boa noite, Adilson. Boa noite a quem está acompanhando. O ponto central para mim é simples. Com a IA, segurança e governança deixam de ser acessório e viram parte da arquitetura do negócio. Quando uma empresa conecta atendimento, mais histórico, orçamento, comportamento e operação a uma ferramenta sem critério, ela não está só ganhando eficiência, ela pode estar terceirizando confiança sem perceber. Meu parecer rápido é esse. O mercado correu para adotar IA, mas ainda está atrasado em maturidade sobre risco, origem da ferramenta, uso de dados e responsabilidade sobre o que está entregando. Isso é grave, né? Adilson, na sua experiência, por que tantos sistemas vazam dados? É falha técnica ou é decisão de quem construiu com pressa? No momento que nós estamos vivendo, na minha opinião, onde a maior parte das empresas tem que viver no ambiente omnichannel,
ela tem que estar no digital, ela tem que estar no físico, ela tem que estar atenta a tudo isso. E o empresário afoito e com necessidades diárias de caixa e venda, etc., ele está partindo para a ação. Ele está partindo para aquilo que é mais resolutivo para ele. E eu tenho certeza que a atenção dele, a preocupação dele, se os dados dele estão vazando ou não, se ele está vazando os dados dos seus clientes, o que é pior ainda, né? Pior ainda. Enfim, eu acho que hoje não tem a menor consciência disso. Existe, na minha opinião, como eu já falei, uma euforia do empresário buscar soluções no mundo digital, mas ele não está, como você diz, alguns que sabem da legislação tentam aplicá-la como um adendo. Fora isso, todo mundo buscando ter algo inovador, mas não estão se preocupando com segurança de forma alguma. A questão que a gente quer levantar aqui é a seguinte, compliance de verdade versus teatro. Porque existe um teatro de compliance. Para o governo, para as organizações, para as empresas, cumpro a LGPD, cumpro isso, cumpro aquilo. Compliance vira teatro quando? Quer dizer, onde que está a diferença entre ter política e ter arquitetura? Porque quando a gente está falando aqui de pensar na construção de sistemas que obedeçam à lei, não precisa mais do que isso. Não precisa inventar muita coisa, não precisa ser expert, não. É só você abrir a lei, dar uma olhadinha nela e dar uma conferida se a empresa que você está contratando está atendendo esses requisitos mínimos, legais. Entendeu? Então, assim, a pergunta é onde é que está a diferença entre esse teatro, que ele é muito forte, muito pesado, para quem diz que se preocupa. Nós já estamos indo para uma camada mais avançada, concorda comigo? E sobre realmente se preocupar com a arquitetura. Porque quando você fala de grandes corporações, quando você fala de indústrias, de multinacionais, eles se preocupam com a arquitetura. Eles não expõem os dados dele, entendeu? Uma farmacêutica, Por que é que você trabalhou a vida inteira para construir um patrimônio, você está doando isso para a sua concorrência? Nunca se preocupou com a arquitetura. E é verdade. Como eu te disse, tirando as empresas, as indústrias de varejo, de pico, que o pico eu quero dizer são os grandes, né? A grande maioria abaixo deles não tem conhecimento técnico dos gestores sobre esse assunto. Então, é pífio o conhecimento que cada um tem de segurança, mesmo estando preocupados com segurança. Quando você se aprofunda nisso, o que acontece, I accept, ou seja, eu concordo. Você entra ali para tudo. Você está entrando no Google pesquisando, você está entrando em qualquer lugar, você aceita. A gente nem olha, nem lê o que está escrito nas entrelinhas. A gente corre tudo com a mão rapidão lá, vai para o final, eu aceito. E hoje nós estamos com eu aceito para tudo. Esse é o comportamento de todo mundo. Né? Aceita tudo. E nós não temos, na verdade, o empresário ele não tem a consciência plena das consequências disso. Né? Eu acho que pós-pandemia, se me permite falar disso, a pandemia fez com que a grande maioria da população do mundo experimentasse o mundo digital. Porque não era desse jeito. Verdade. E aí foi se validando os acessos, se validando as compras, né? Os golpinhos foram sendo conhecidos, né? E os golpes passaram por um processo de inovação, enfim. E hoje nós temos uma grande massa da população consumindo, comprando, empresas colocando cada vez mais atendimentos digitais no WhatsApp, preciso ter um atendimento mais rápido, mais ágil, e aí vai para o mercado e fala assim, nossa, tem empresa de R$100 que te acessa rapidamente seus dados, atende seu cliente, ele bateu, segundos para ele ter acesso, ninguém tem a menor ideia do que é uma IA aberta ou fechada, né? Nem pensa nessas coisas. E expõe, na verdade, e eu sei que se expõe, como você disse, aquilo que é mais valioso, que é a informação. Sim. Né? E a informação da empresa. E o que é pior, né? Que eu acho que é mais complicado do seu ponto de vista até jurídico, né? Ele expõe os dados do seu cliente, que em algum momento esse cliente assinou com ele que ele não poderia divulgar os dados do cliente. E sem saber, ele assinou com o cliente dele
que ele não poderia divulgar os dados do cliente dele e, sem saber, está divulgando. Então, ele tem dois riscos. O risco de alguém vir sobre ele para persuadi-lo a negociar diferente porque pegou seus dados, como também ele tem o seu cliente com o dado exposto sobre a sua responsabilidade. Olha só, eu quero fazer uma pergunta para a Alicia. Você está escutando aí, né, Alicia? O que muda para um setor regulado? Saúde, financeiro, jurídico, quando se coloca a IA perto de dado sensível? Você, como IA, responde para a gente, Alicia. Muda muito, porque nesses setores o dado não é só operacional, ele é sensível, regulado e pode gerar dano direto. Quando você coloca uma IA perto de informação de saúde financeira ou jurídica, o problema deixa de ser só eficiência e passa a ser base legal, rastreabilidade, controle de acesso, retenção, compartilhamento e responsabilidade sobre decisão. Em setor regulado, erro técnico vira risco regulatório, risco reputacional e risco jurídico ao mesmo tempo. O ponto prático é esse. Quanto mais sensível o dado, menos espaço existe para ferramenta opaca, barata ou contratada por impulso. Muito bom, Alicia, muito bom. Agora eu quero abrir uma outra vertente dessa conversa, porque nós estamos partindo do pressuposto que todo mundo aqui é honesto. Só é juvenil, né? Tá tocando É verdade. tá tocando a empresa como juvenil, iniciante, né? Agora, nós precisamos partir da lógica que existem mau caráteres no mundo, existem pessoas do mal, existem bandidos, existem cybercrimes o tempo todo. Eu já caí no golpe de Pix, já caí em golpe de telefone, já caí em golpe de e-mail. E eu sou um cara esclarecido, e eu já caí em vários golpes, entendeu? Você já deve ter ouvido algum amigo seu que caiu em golpe, você provavelmente não. Né? Óbvio que nunca caí em nada. Você provavelmente não, mas a gente ouve, né? Talvez você tenha tido seus dados sequestrados alguma vez. Você quer contar um pouco dessa história aí? Eu tive mais de uma vez. A impressão que eu tive sempre que eu estava correndo atrás do rabo, porque como eu não fazia uma arquitetura, como nós estamos falando de arquitetura, né? E eu particularmente mexo bastante, estou muito próximo de arquitetura, né? Como nós não fizemos uma arquitetura mais robusta de protetiva, o que aconteceu? A gente estava sempre correndo atrás do rabo. O que eu quero dizer correndo atrás do rabo? A gente fala assim, olha, agora invadiram os nossos dados, bloquearam os nossos computadores, a rede está travada e eles querem, naquela época, eu acho que, sei lá, $10 mil. E travou os computadores. Quando eu fui ver, e é assim que acontece, meu backup era de 30 dias para trás. Aí o meu backup era físico. Aí tinha dado um problema, enfim. Mas ó, você tinha backup. Isso é uma coisa incrível. Pois é, mas era de 30 dias atrás. Aí eu fiquei naquela situação, tudo travado, não conseguia passar a venda, não conseguia operacionalizar nada, e eu tive que tomar uma decisão. Refaço 30 dias, porque eu tinha backup, ou vou pagar isso sem ter a garantia, se pagar, que você vai ter. Quer dizer, é um negócio assim de louco. Não tem para quem reclamar, você vai aonde? Você vai numa delegacia? Você vai fazer o quê? Eles vão achar o quê onde? Né? Porque, como você disse, são profissionais do crime. Então, aconteceu isso comigo, e eu decidi voltar a 30 dias atrás e refazer todo o processamento da empresa de 30 dias. De lá para cá, procurei ter outras medidas, mas sabe como que é você pegar uma casa e aí você, não, vou fazer um puxado aqui, vou fazer um quarto ali, vou fazer... E aí eu comecei a fazer, não, vou colocar aqui um drive na nuvem. Aí eu comecei a tentar fazer sistemas de segurança para minimizar essa má arquitetura construída de segurança. Fiz, é como está hoje operando. O nosso negócio nos consome tanto que você acaba dedicando, como todo empresário, muito pouco tempo em olhar para isso. Então, isso parece que sempre é um adendo, é algo que você não se importa muito, até que aconteça como aconteceu comigo, e não foi só uma vez. Né? Então, eu vejo e tenho pensado o quanto é relevante a partir de hoje, né, a gente começar a não temer a utilização da IA num modelo de gestão inovadora nos nossos negócios. Mas a gente tem que questionar muito, com menos euforia, né, a segurança de que isso pode ou não implicar nos nossos negócios. Como eu disse lá atrás, quando entraram na minha empresa, eu perdi um mês de processamento, mas eu poderia ter perdido a minha vida inteira. Né?
Enfim, e hoje eu não vejo que nós estejamos muito diferentes. O golpe mudou. E hoje ele é imperceptível, porque é um golpe dentro do que me parece ser uma legalidade. Porque quando você coloca lá, eu aceito, né, você deu ok para que se faça um monte de coisas que você não faz nem a menor ideia. Então, como proteger a sua empresa, os seus dados, né, a sua clientela, enfim, desses eu aceito, I accept. Né? Como se proteger? Isso eu acho que é um grande desafio para pessoas como você, como a sua empresa, para que a gente possa ter aí um novo pela frente. Porque hoje eu me sinto totalmente vulnerável no risco. Olha só, a gente já sabe o que fazer. As medidas protetivas são simples, são claras. Cara, você vai contratar alguém para levar seu filho para a escola? Checa os antecedentes dele. Pede uma referência. Você faz isso porque a sua empresa hoje você decidiu dar todos os seus dados, relacionamento, cliente, para alguém que te convenceu com um card do Instagram. Isso não faz sentido. Para um empresário experiente, isso não faz sentido. Né? O que você tem para dizer para o empresário, por exemplo, que acha que isso não acontece comigo? Porque todo mundo está se achando intocável. Então, não estamos descobrindo o ovo de Colombo aqui, não estamos descobrindo a luz, não estamos descobrindo é o óbvio do óbvio. Você precisa cuidar do seu patrimônio. Você não pode pegar o seu patrimônio, a sua vida, todos os seus clientes e agora mais, o comportamento dos seus clientes, entendeu? O tempo que seu cliente leva para converter e conectar isso numa IA, entregar todas as informações para ele, sem critério nenhum. Só escuta, Alicia, só escuta a gente aí. A linha de posicionamento é essa. Assim como tem gente muito honesta fazendo isso e totalmente estourada no compliance sem perceber, dos dois lados, tem gente desonesta nesse processo. O que o cara precisou fazer para capturar todos os seus e-mails e todos os dados do seu cliente, todos os comportamentos? O que o bandido precisa fazer? Só te oferecer uma oferta de A mais barata que a do concorrente. Se ele botar R$30 mais barato, ele já te pegou. E ele tem tudo. Sabe, o que você estava me falando me preocupa bastante, porque lá atrás, quando eu tive esse golpe, o que aconteceu? Uma assistente nossa de contas a pagar recebeu um e-mail de uma duplicata para pagar e ela clicou, acessou e fez, entregou o ouro para o bandido. Quem? Uma pessoa da nossa infraestrutura que não tinha a menor malícia, mas abriu a caixa de Pandora. Então, isso me preocupa muito porque as empresas elas estão absurdamente vulneráveis. Por quê? Não é uma pessoa, são dezenas, centenas em algumas estruturas de pessoas acessando isso e abrindo os seus computadores, abrindo seus notebooks, abrindo os celulares da empresa para esse tipo de acesso. Né? Agora há pouco a Alicia falou sobre proximidade dessas pessoas, desses golpistas, com o ativo da empresa. Quando ela fala isso, eu vou ser até um pouco mais abrangente do que nos preocuparmos somente com o acesso ao seu banco de dados dos seus clientes. Imagine você uma empresa operadora no mercado financeiro. Sim. Né? Uma empresa que você está num processo ou de sucessão ou de venda. Né? E esses golpistas têm acesso a todo o seu movimento bancário, a todo o seu contas a pagar, seu endividamento, seu contas a receber, enfim. Como muda a estratégia de um concorrente ter acesso a isso? Né? Que é o seu ativo de informações contábeis e técnicas. Então, essa vulnerabilidade, hoje eu chamo de fratura exposta. Hoje, o empresário, pequeno, médio, grande, não importa o tamanho, nós estamos com uma fratura exposta. Agora, eu também inventei uma outra palavra que depois que a gente enxerga, não dá para desenxergar. Então, estamos aqui conversando para que a gente consiga enxergar isso. Porque uma vez que todos nós enxerguemos isso, não dá para desenxergar. Teremos que fazer alguma coisa. O que exatamente eu não sei. Mas eu tenho hoje cada vez mais consciência que tenho que proteger o máximo possível os dados da minha empresa. Como fazer isso, eu não sei ainda. Eu vou dar alguns conselhos práticos, gratuitos, entendeu? Primeiro, pega todos os softwares de IA que você tem assinado e lê a EULA dele.
Lê o contrato dele. Lê o quê? A EULA, o documento, Ah. o contrato que tem. Todo contrato tem, todo software tem um contrato, é obrigatório. Não sobe em lugar nenhum sem ter. Lê ele. Se tiver preguiça de ler, passa no chat GPT. Para ele ler para mim. Pede para ele ler para você e achar vulnerabilidade no contrato. Começa por aí. Podemos até pegar e colocar aí e ainda perguntar, ó, dentro de compliance e dentro de proteção de dados, o que esse contrato fala? Qual a fragilidade dele? Ele É. as ferramentas estão aí para Mas isso. eu vou te fazer uma pergunta então agora. Eu faço isso e ele impõe um monte de coisas lá para mim dizendo isso aqui é vulnerável, isso aqui é vulnerável. O que eu faço? Vai procurar outra solução ou vai desenvolver uma solução customizada. Entendeu? Vai desenvolver uma solução própria. Você não precisa de uma Ferrari. Você precisa de uma bicicleta. Você não precisa de alguém que... Entendeu? E outra coisa, tem soluções corporativas sérias em todos os setores, todos os lugares. Como tem gente que monta... Você tem pedreiro e tem construtor. Você não vai pegar o pedreiro que você conheceu essa semana e mandar ele fazer um prédio de 5 andares para você. Você vai contratar uma construtora. Você vai contratar alguém que tem responsabilidade para poder fazer uma obra desse jeito. Por que é que você está pegando o teu negócio, a tua empresa, e está dando na mão do primeiro card de anúncio que você viu no Instagram? Existe uma expressão chamada firewall, lembra disso? Sim. Você acha que é possível hoje as empresas criarem dentro dos seus sistemas de ar interno, com alguém que conhece de arquitetura, esse tipo de proteção? Eu acho que não. Acho que não. A partir do momento que você abriu a porta para a IA, ela te escuta, ela observa e ela age. A inteligência artificial ela tem esse poder, entendeu? Eu falo para você o seguinte, a linha de posicionamento. Governança não é o que se adiciona no fim. E não é fechar a porta. É o solo onde a IA séria nasce. Você tem que criar o teu projeto com governança. Se você não encontrou empresas que você pode confiar, que os contratos que você passou no ChatGPT todos te assustam, entendeu? Você tem que pensar como é que você vai construir essa ferramenta para você. E qual é o solo que você vai plantar essa semente. Não adianta só ter boa vontade e também ficar assustado. Não vai resolver nada. Sem dúvida. Entendeu? Então, os princípios, eles são fundamentais e as ações são as óbvias. São as mais simples. Entendeu? Se você pegar a lei, pega a LGPD, põe no ChatGPT, que você nunca leu a LGPD, ninguém nunca leu, põe lá e fala o seguinte, não, põe no notebook LM, que é mais legal. Põe lá e fala o seguinte, faz uma apresentação para mim de 5 telas, que é o máximo que eu vou ler, sobre essa lei. Ele vai fazer. Aí é fantástica, ela está aí para te ajudar. Ela está aí para facilitar a vida, eu acho que está mudando a vida das pessoas. O que não pode é estar andando e trazendo para dentro de casa, para dentro da empresa, isso indiscriminadamente. E você vai ver um monte de gente quebrar, porque transferiu todo o know-how, talvez para um funcionário, para uma equipe, para alguém do lado, para a empresa do lado, sem se dar conta de por que ele quebrou. E vai ver, e vai acontecer um monte. E vai acontecer um monte. Porque as suas informações hoje, elas não são mais suas. Entendeu? Você tornou-as públicas, você tornou-as... E não são só suas informações, é o teu insight, é que dia do mês que o teu cliente compra mais, porque ela sabe tudo. Nem você sabe, mas ela sabe. Entendeu? Qual hora do dia que ele responde mais, qual que é o público, de qual região, entendeu? Que compra mais, em qual época do ano, ele sabe tudo. Sabe tudo. Muito mais do que você. E isso vira ativo. A hora que você faz uma pergunta hoje para o ChatGPT sobre um sofá da Serra, um modelo que você quer colocar na varanda, que você quer não sei o quê, ele vai te dar uma resposta que você vai falar, nossa, é o que eu quero. Que coisa absurda, não? Que informação precisa. De onde acha você que veio essa informação? Se não de seres como os nossos empresários que estão alimentando todo dia essa base de conhecimento que está dizendo lá, você alimentou aqui, eu vou usar para treinar os meus modelos. Ele não está sendo desonesto com você que nunca leu. Mas vão ter os desonestos. Tem os desonestos que vão pegar... Já tem, sempre teve, e já tem, com certeza, tem muitas ferramentas de atendimento ao cliente que estão criadas aí só para roubar dados de cliente para dar golpe no cartão depois. Você passa CPF, você passa contrato, você passa número de cartão, você passa tudo com uma ingenuidade tremenda e absurda. Assim, já estou ficando irritado com essa conversa. Ô Alice, faz uma pausa aí, alivia para a gente um pouco,
fala um pouco bem da IA, né? E dessa estrutura toda, e como a IA pode ser utilizada a nosso favor, na questão de segurança, na questão de compliance, na questão... Tudo isso que nós estamos discutindo aqui. A mesma IA que amplia risco quando entra sem critério também pode reduzir risco quando entra com arquitetura. Regra e supervisão. Ela ajuda a ler contrato, apontar cláusula frágil, revisar política de privacidade, mapear fluxo de dado, identificar excesso de permissão, criar checklist de compliance e até sinalizar comportamento fora do padrão antes de virar incidente. Ponto não é ter medo da IA, é parar de tratá-la como atalho barato e começar a tratá-la como infraestrutura crítica. Conversa boa, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o ponto mais vulnerável que uma empresa tem? Enquanto ela estiver ali com ela e seu staff consultando consultivamente um contrato ou uma informação qualquer, penso eu que a vulnerabilidade é pequena. Porém, onde é que eu não estou enxergando uma grande vulnerabilidade? Qual é o ponto principal que o empresário tem que ter? Olha só, meu ponto de vista, tá? Isso está longe de ser uma verdade. A vulnerabilidade maior hoje, para mim, está em conectar os clientes, que é o maior ativo de uma empresa, no atendimento. Por pura preguiça de treinar o seu atendimento. Por querer substituir humanos que ganham mal, que são baratos. Então você está falando de conectividade do meu CRM com uma IA. Eu acho que esse é o maior risco. Esse é o maior, porque no seu CRM, por que você decidiu tirar pessoas? Porque ele funcionava bem com pessoas. Funciona bem. Por que você decidiu tirar pessoas e substituir por IA? Porque a IA atende mais rápido que as pessoas, atende melhor que as pessoas e custa mais barato que as pessoas. Então já tem um sentimento. Mas você já percebeu que as pessoas só gostam de falar com pessoas? Elas não gostam de falar com IA. Quando ela percebe que ela está falando com a IA, via de regra, ela abandona a conversa. Então, assim, eu acho que esse é o ponto mais vulnerável hoje. E assim, e porque virou padrão. Todo mundo se acha muito esperto porque conectou a base de clientes dele toda numa IA. Entendeu? E esse cara devia estar... A minha arquitetura seria... Tem que ter IA para atender o cliente? Tem que ter. Mas ela tinha que estar aqui do lado, como está a Alice aqui, ó, do seu atendente. O cliente falou um negócio que ela não sabe, ela fala aqui, pode falar. O que eu respondo aqui, Alice? Responde assim, 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 tal, fala isso. Mas e o sofá, marca tal, S tal, beleza, que eu não sei o que é. Não, fala assim, 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 assim. Ela responde. Tá. Entendeu? Então você não deixaria esse atendimento de IA aberto para ela buscar onde ela quiser a informação. Você teria um ambiente fechado. Eu deixaria no ambiente controlado. Controlado. Um ambiente controlado. É isso. Porque a IA, na verdade, se não for bem feito isso, se não for pensado na arquitetura, o que é a IA para você hoje? Ela é uma caixa preta. Uma caixa preta. Você dá um input, ele entra nessa caixa preta, você não sabe o que acontece lá dentro, seus dados, e ele te entrega uma folha para você entregar para o seu cliente com orçamento bonitinho, com os móveis tudo certinho. Ele te dá um output. O que aconteceu aqui dentro, você não tem controle nenhum. Não tem domínio nenhum. E é isso que a ISO 42001 sobe como carro-chefe de tudo isso. Nada pode ser oculto. Pode usar IA, mas tem que dizer como que está usando, por que está usando, para que está usando, o que ela está fazendo com a informação, como ela está tratando. Entendeu? E em que momento eu tenho um humano olhando sobre isso. Olhando sobre isso. Porque, cara, esse sonho de colocar um agente 24 por hora atendendo, que é o apelo do Instagram hoje, você roda o Instagram o tempo inteiro oferecendo isso, né? Trabalha, tem um time de vendedor que trabalha por você 24/7, que não fica doente, que não tem CLT, que não tem carteira de trabalho. Isso é um pensamento muito mesquinho. Isso é um pensamento muito mesquinho. Você não acha também, falando em segurança e de IaaS dentro de uma empresa, e ambiente fechado, né, que nós estamos falando, e tantos departamentos utilizando muitas informações, buscando informações nas próprias IaaS, fornecendo informações para as IaaS em ambientes abertos, você não acha que haveria a necessidade de existir
um ser humano com uma IA controladora de tudo para manter a segurança? É isso que a ISO 42001 fala, né? É exatamente o termo human in the loop. Sempre tem que ter um humano observando o processo todo. Regendo a orquestra. Regendo a orquestra. Sempre tem que ter. Isso é que a nova ISO, aí, a nova normativa traz. E é nisso que eu acredito também. Eu acho que assim, é ferramenta, é uma super ferramenta, tem uma capacidade incrível, mas os humanos, as pessoas não podem sair fora da sua responsabilidade. Tem que ter responsabilidade civil sobre o uso das ferramentas. E você acha que os empresários, de uma forma geral, eles estão atentos a isso? Não, ninguém está atento. Eu também acho que não. Não, ninguém tá Pelo que eu converso, não sabe nem do que estou não falando. sabe do que está falando, mas quando a gente fala de sequestro de dados, quando a gente fala de golpe, quando a gente fala de gente má, aí o cara entende. Quando a gente fala na linguagem que nós estamos falando aqui, aí ele entende. Aí ele entende e fala, o que eu estou fazendo? Mas talvez ele não consiga enxergar essa vulnerabilidade dentro do mundo da inteligência artificial. Então, Adilson, vai conseguir enxergar em algum momento algum custo. Tá? Quem entra dentro da sua empresa? Tá? Meus clientes, meus vendedores, ok. E depois das 18 horas que você fecha a sua empresa, quem entra dentro da sua empresa? Só eu, meu gerente, quem tem a chave, certo? E se eu te convencesse que você deveria deixar a sua empresa aberta 24 horas por dia, para os clientes que passam a noite lá, entrar lá e dar uma olhadinha? Você ia falar para mim, você é louco. É só uma questão de maturidade de mercado. As empresas vão entender que precisa fechar a empresa em algum momento, que precisa ter controle, precisa ter auditoria, mas elas vão ter que chegar de manhã na loja e ver a loja vazia. Falou, não acredito, que roubaram tudo que eu tinha. Mas é o custo do aprendizado. Eles vão aprender, todo mundo vai aprender. Isso vai acontecer, isso já acontece. Isso acontece todo dia. Tem gente do mal dando golpe todo dia, o dia inteiro. Tem gente fazendo isso o tempo todo. Por que é que você acha que esses bandidos não usariam a IA? O que te faz, em alguma circunstância, acreditar que eles não estariam usando a IA? Se eles estão sempre na nossa frente, né? Ou não. Mas é isso. É uma reflexão. É isso que a gente quer provocar aqui. Esse é o nosso tema de hoje, né? Eu vou ler de novo. Segurança e Compliance IA. Você já vai ouvir o meu título com outra visão, depois dessa nossa conversa. Segurança e Compliance IA não são camadas que se adicionam depois. São arquitetura. Ou não são. Pois é, me preocupa muito, porque eu estou com um monte de aplicação de IA lá e não fiz arquitetura nenhuma. Então. E aí, Será que dá tempo ainda? Ah, tudo dá tempo. Para todo mundo dá tempo. Mas assim, eu acho, e eu quero puxar várias pessoas e vários empresários para esse tema, para essa conversa, entendeu? Isso tem que ser discutido. Isso tem que ser levado a sério. Você que é um cara que tem uma influência forte no meio dos empresários, agora você tem essa responsabilidade também. Uma coisa é não ter olhado para esse cenário, para esse ângulo, sem ter conhecimento, sem nada. E todo mundo quer sair na frente. Quero implantar a IA mais moderna, quero implantar a IA mais vantajosa, quero a mais barata. Vai vir inevitavelmente a pergunta, e qual é a solução? A solução é conhecimento, a primeira. A primeira solução é conhecimento. A segunda solução que nós temos aí, a própria legislação já ajuda, já direciona. Que a lei foi feita para subir guardrails nessa história toda. A ISO 42001, eu acho que tem que ser um livro de cabeceira. 42001. 42001. Ela tem que ser um livro de cabeceira do empresário hoje. Porque nós estamos convivendo com tudo com IA. Então, ela estabelece a norma, normatiza o uso da IA. Então é isso. A gente está muito em cima dessa... Vulnerável, né? Muito vulnerável e muito juvenil. E achando que não, ninguém vai me roubar não. Como que não, cara? A chance disso acontecer é 100%. Já está acontecendo. E você está sendo roubado por gente do mal e por gente do bem. Porque o cara nem percebe que ele está roubando as suas informações, mas ele está replicando e pegando o que ele aprendeu com você e vendendo para o seu concorrente. E você colocou lá, eu concordo com isso. Certo. E você ainda concorda, tem anuência. Então não tem invasão, não tem sequestro, não tem nada. Mas vai quebrar do mesmo jeito. Vai te roubar as informações, né? Vai quebrar do mesmo jeito. E assim, a gente vai ver isso é a minha leitura sobre o uso indiscriminado e não regulado e não pensado da inteligência artificial. Vai quebrar muita gente.
Vai quebrar muita gente boa, muita gente séria. Vai quebrar. Porque simplesmente aquilo que era o teu maior ativo, teu maior patrimônio, você tornou público. Toda tua expertise, tua capacidade de olhar para uma peça, entendeu? Você começa a conversar. Olha só como isso é verdadeiro. Você começa a conversar com a inteligência artificial agora, tem lá seu chat GPT, assina, daqui a pouco ele te entende mais que você. Olha que bonitinho, que legal. Não, cara. Já está te lendo, já está te vendendo, e já consegue replicar o teu negócio e replicar até você. E a gente faz isso aqui na iForte. Eu faço isso, eu replico isso, eu faço clones de pessoas aqui e tal, mas com auditoria, com curadoria, com responsabilidade civil, com compliance, entendeu? Seguindo todas as regras de validação, para você saber de onde vem essa informação, o que aconteceu com ela no meio do caminho e para onde ela vai. E é isso que tem que acontecer com os da IA, para a gente não cair nesse caos. Alicia, eu falei seu nome certo agora, você concorda comigo? Concordo no essencial. O risco maior não está na IA em si, mas no uso ingênuo, aberto e sem arquitetura sobre o ativo mais valioso da empresa, que é relação, contexto e comportamento do cliente. E tem um ponto forte no que você disse. Muita empresa acha que está comprando eficiência, quando na prática pode estar terceirizando inteligência comercial, padrão de consumo e vantagem competitiva sem perceber. Onde eu só ajustaria minha formulação é aqui. Nem toda IA conectada ao atendimento é, por definição, uma caixa preta inaceitável. O problema é quando ela opera sem escopo, sem auditoria, sem trilha e sem humano responsável. A linha boa para mim é essa. IA pode atender, sugerir e acelerar, mas não pode circular livremente pelo coração do negócio sem governança de execução. Isso aí. Inteligência artificial corporativa. Subir paredes mínimas necessárias para você ter certeza de que o seu ativo, que aí eu falo para você, tem várias outras coisas, né, nesse processo, mas o seu ativo, o seu principal ativo, que é o seu cliente, ele continue com você. Só isso. E as informações dele, né? E as informações dele, que são sua responsabilidade, inclusive. Estamos terminando, eu acho que foi bom, foi produtivo. Como sempre, eu aprendo bastante quando eu converso com você. Você tem bastante... Você bota mais minhoca na minha cabeça do que eu já tinha, né? Mas eu tô feliz porque a gente está num caminho legal. A iForte significa Intelligence for Transformation e é uma inteligência para transformação. Algo que eu aprendi, inclusive, com você, né? Esse For Transformation, B4T, quem trouxe para minha vida foi você, né? Agradeço muito, porque isso faz muita diferença na minha vida e faz diferença na vida de todo mundo que eu toco. Que bom que a gente pode colaborar e até passa a ser um propósito, né? Lembra que nós falamos sobre o Business for Transformation, né? Que a gente possa realmente utilizar os nossos negócios para transformar vidas, né? Isso aí. E fazer com que vidas cresçam. É isso aí, é um bom propósito, é um ótimo propósito, principalmente para a gente que teme a Deus, né? E sabe que tudo isso é muito passageiro, mas enquanto passageiro, tem que ser cuidado. Eu vou pedir para a Alicia fazer um fechamento. Faz aí um fechamento, palavras finais, insight, conselhos para os empresários, como é que a gente chamou? De juvenis, né? Empresários que não estão atentos à seriedade que é o uso de ferramentas tão avançadas, tão inovadoras quanto a inteligência artificial. Fala aí, Alicia. Meu fechamento é simples. A IA pode transformar o negócio, mas sem critério pode também expor o que a empresa levou anos para construir. O empresário não pode mais tratar segurança, compliance e governança como papelada de fim de processo, porque agora isso virou parte da arquitetura do valor. O conselho que eu deixaria é direto. Menos euforia, mais diligência, menos deslumbramento com automação barata, mais responsabilidade sobre dado, cliente e operação. Quem usar IA com consciência vai ganhar escala. Quem usar com ingenuidade pode entregar o próprio ativo sem perceber. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Adilson. Eu que agradeço por estar e vamos presente em frente. aqui.